nós gostaríamos de chamar aqui a doutora Luciana, que ela é psicóloga, atua na área clínica desde 2003, estudiosa na abordagem análise transacional e condução de grupos de estudo, supervisão e atendimento individual e familiar. E também chamar a doutora Nívia para compor a mesa aqui, que ela vai ser a nossa moderadora. Ela é neuropediatra, professora da FAMED, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu vou estar falando um pouco sobre atendimento de criança e de adolescente. Durante toda a graduação e mesmo antes, eu sempre me interessei pela infância. Primeiro pela infância, depois acabei estendendo para a adolescência também. E, normalmente, um profissional que começa atendendo crianças, adivinha onde que em pouco tempo ele cai? Na família. Não tem jeito de atender crianças sem atender a mãe, sem atender o pai e sem atender essa dupla dinâmica que é o casal. A criança, ela dança a dança relacional dos pais. Então, é muito interessante, às vezes, quando eu atendo casal, às vezes casal sem filhos, e às vezes já com muitos conflitos. Casal tem conflitos, não tem, gente? Melhor relação que tem, a relação que a gente mais cresce, mas ou relação que dá problema. Então, chega o casal e eles já estão numa dança de relação. Por exemplo, tem casal que é um tal de aproxima, afasta. Aproxima, afasta, não é? Tem casal que, às vezes, um do par fica mais parado e o outro está tentando de tudo. Não é assim? Então, cada pessoa tem um movimento próprio e cada casal também tem um movimento próprio. Quando nasce uma criança, um novo desafio se mostra. E aí o casal, com o seu movimento, precisa criar uma nova adaptação com aquele novo ser que chegou. Aí é um novo desafio para a família. E é um desafio tão grande, eu estou igual o Renner, né? Por causa da luz, sempre vem os mosquitinhos, né, Renner? É um desafio tão grande que não é raro um casal se separar até 2 anos da criança. Porque é um desafio muito grande essa nova adaptação. E uma coisa que eu costumo contar é assim... o casamento físico é o mais fácil de fazer. Mas o casamento emocional é o mais desafiador. É difícil para o casal realmente estar casado. Por conta disso, quando nasce uma criança, e se esse casal ainda não consegue estar casado, por conta disso, muitas vezes acontecem as separações. Eu vou falando por partes para ir fazendo a construção do que eu quero trazer. Aí, quando chega uma criança, porque na minha pauta está essa parte das tecnologias, do virtual, e de como que as crianças ficam nesse sentido. Quando chega uma criança que está com alguma queixa, não só dessa questão do suicídio, mas alguma queixa de desorganização, seja na escola, seja muito isolado, seja está viciado em jogos, no computador, está ficando o dia inteiro no quarto. O que a gente observa na terapia de família? Não adianta, ou adianta pouco, ou é muito demorado eu atender só a criança ou só o adolescente. Então, a gente faz várias formas de atendimento, ok? Mas quando, por exemplo, existe uma queixa em relação à tecnologia, é só a criança que está viciada em tecnologia? Não. Mas os pais, quando trazem, o que eles falam para mim? Ou para quem está como terapeuta? O Renner está viciado em tecnologia. Estou falando do Renner porque é o nome que eu conheço. A Ana Cristina está viciada em tecnologia.
E aí, na terapia de família, nós trabalhamos muito com, além do movimento que a gente faz, com as tarefas. Porque, assim, gente, a terapia é um momentozinho que a gente está junto. Mas, por exemplo, a criança, o adolescente está com a família durante todo o momento, todo o período, né, toda semana. Então, por exemplo, uma das tarefas, quando a queixa é essa, eu faço a proposta, né, para todos. Que hora que nós vamos desligar o celular lá na casa de vocês? Aí a mãe, eu? O pai, mas eu desligar meu celular? Não é só o João, só o Pedro, só a Ana, que tem questão com limite na questão tecnologia. Quando uma criança apresenta um sintoma, a família também está vivendo esse sintoma. Só que a família normalmente olha para aquele indivíduozinho que está trazendo para a terapia. É muito comum também que os pais, quando eu falo que todos vão ser envolvidos, revendo, refletindo sobre um novo limite, eles começam a rir. A gente vai ter que desligar? A gente vai ter que rever? Vão ter que rever também. E aí a gente trabalha dentro do que a família traz como possibilidade. Às vezes eles falam assim, então vamos experimentar essa semana, desligar celular, tablet, tem tanta coisa hoje, né? A TV acho que é o último item hoje em dia. Vamos experimentar desligar 9 da noite, 10 da noite. E o que é muito engraçado, quem que vocês acham que na próxima sessão, às vezes, quebrou a regra? Os pais. E a criança adora chegar, ou o adolescente, e falar, sabe, Luciana, meu pai ou minha mãe não cumpriu a tarefa. E aí, como que a gente vai seguindo, né, com esse atendimento? Porque, assim, na terapia de família, é a visão sistêmica. Nós somos um sistema. Então, por exemplo, se eu estou com um problema, tem muito médico aí, vocês vão me ajudar. Se eu estou com um problema de rim, vai adiantar tratar só o rim, sozinho? É só o rim que está com problema? Não. Eu não tenho que olhar para a integralidade do corpo, para todo o funcionamento. Nessa parte de família é a mesma coisa. Se um membro da família está sendo o sintoma da família, eu preciso cuidar de todo o sistema daquela família. Olha como que é bonito isso. Se uma criança em uma escola está sendo problema naquela escola ou na sala de aula, é só ela que é o problema? Não. Ela é o sintoma daquele sistema. Eu fico com muita vontade de quando chega uma criança para mim, eu ainda vou fazer isso. Eu pedir licença para a escola e falar assim, eu posso atender a sala? Eu posso ir lá e fazer a terapia deles todos juntos? Porque hoje, pós-pandemia, uma das coisas que tem acontecido muito é uma intolerância vivida nas relações com as crianças para conviver. Eles não estão sabendo conviver. Está tendo muito problema, tá? Mas tirando esse parênteses da escola e voltando para a família. Aí, na família, a gente faz vários movimentos para organizar esse sistema, essa célula familiar. Por onde começa, não tem muito problema. Eu, normalmente, gosto de atender primeiro os pais. Às vezes, os pais vêm juntos, às vezes, vem a mãe primeiro, às vezes, se são separados, vem um, depois vem outro, isso não tem problema. Aí atendo, por exemplo, os pais. Quando vem a criança, eu prezo muito para que a criança não se sinta desconfortável. Eu acho que a criança ainda tem pouca estrutura de suportar a tensão, no meu jeito de enxergar. Então, muitas vezes, eu faço um atendimento de todos.
Também não é raro que, quando é o atendimento de todos, por exemplo, tem família que é muito falante, tem família que é mais quieta. Quando para a família é difícil trazer logo de cara as questões, às vezes eu proponho alguma atividade como um quebra-gelo. Outro dia eu atendi um pai e um filho de 12 anos, que o filho está entrando em isolamento. E já tinha atendido o casal. E eu falei para eles, eu deixei aberto, quem sentir primeiro, vem com ele. Vocês podem vir juntos, pode vir o pai primeiro com o filho, é filho único. E pode vir a mãe também primeiro com o filho. Mas eu não vou atender ele sozinho, porque ele ainda não me conhece, e eu quero que um de vocês venha com ele e dê esse conforto na primeira sessão. Aí veio o pai. E o pai muito fechado, metódico, rígido. Tem alguém assim aqui? Sério. E eu vi assim, essa sessão não vai render, o menino em isolamento, o pai com características muito sérias, né? Falei, olha, vou fazer uma atividade que normalmente nós fazemos, tem algumas técnicas de avaliação, como o teste de desenho, que chama HTP, que é o desenho de casa, árvore e pessoa. Quando a sessão está muito tensa, porque a gente que é terapeuta, a gente sente o clima da sessão, do atendimento. E aí eu propus, e o pai ficou sentado, achou que ele não ia participar. Né? Ele já pegou o quê? Eu falei, pode guardar. Nós vamos lá para a mesa, eu tenho uma mesa, é todo mundo. Aí eu falei, eu brinco muito, eu sou bem engraçadinha quando eu estou atendendo. Falei, você senta de um lado e do outro, vocês não olham para o desenho do outro, não, cada um faz o seu. E aí, eles fizeram os desenhos, e a gente que já está acostumado, rapidamente você olha para o desenho, você já faz uma leitura de como que é o funcionamento, a personalidade daquela pessoa. E eu, de forma bem cuidadosa, eu fui contando para um e para outro. No atendimento, eu percebi que o menino estava bem constrangido. Aí eu peguei para o lado do pai. O pai é adulto, ele dá conta. E o menino, ele nem me olhava, mas quando eu falava a leitura do teste, do HTP, do pai, aí ele ficava assim. E aí eu falava assim, isso parece com você? Você fica tenso quando seu pai chega? É difícil falar com ele? Porque o pai chama atenção o tempo todo. E é tão bonito, gente, porque aí o pai foi se dando conta. E aí, não precisa falar mais nada. Aí, adivinha como que eles foram embora? Vem cá. Eles foram embora assim, ó. O pai é alto também. Em silêncio. Porque ali é só um pontapé em algo que estava adoecido. O terapeuta vai lá, mostra algumas coisas, algo já acontece. Tá? E foi tão legal, porque aí na outra semana o pai volta. Eu nem tinha pensado que ia contar deles, ó, como que é as coisas. Eu tinha pensado em outra família. O pai volta e fala assim, eu quis vir sozinho. Adivinha quem que esse menino de 12 anos estava trazendo para a terapia? Quem realmente estava precisando de terapia? O pai. O pai não aguenta mais o gesso que ele vive, a solidão que ele vive, a rigidez que ele vive. Quando a criança ama os pais. Quando uma criança adoece, ela está pedindo socorro para alguém. Quando um adolescente adoece, ele também está pedindo socorro para ele e também para alguém. E aí esse pai vem e fala, eu percebi que sou eu que preciso. Orgasmo do terapeuta. Fiquei muito
muito feliz, porque foi rápido. Isso que é bonito em terapia de família, é rápido. Quando você olha para o funcionamento do todo, tá? Tem tempo ainda, gente? Pode? Na verdade, o caso que eu tinha pensado em trazer para contar para vocês como que a gente pode ir se movimentando foi um caso de um rapaz, ele estava com 18 anos na época, e tinha tido a questão da tentativa de suicídio. E aí era ele, o irmão mais velho, e os 2 pais que estavam casados. Esse atendimento foi bem desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito bonito, porque eu comecei atendendo os pais, mesmo ele sendo já maior de idade, ele já tinha 18. Porque, assim, na psicologia, a gente pode trabalhar com orientação de pais, normalmente até 18 anos é a orientação. Só que na terapia de família, a gente tem uma abertura maior. Só um parênteses, depois para voltar ao caso. Por exemplo, na terapia de família, se vem 18, 19, 20, 22, idades que eu já não precisaria, e às vezes nem é indicado na terapia tradicional individual, de convidar um familiar. Se o problema, por exemplo, chega a pessoa e ela está com um problema com a mãe, eu falo, traz sua mãe em alguma sessão. Se é um problema com o pai, traz seu pai. Se é com os 2, traz os 2. Eu dou uma abertura para que a pessoa possa trazer quem ela quiser. Eu já atendi, inclusive, uma adolescente que ela estava muito, muito fechada. E quem aí é psicólogo sabe como é difícil atender quando a pessoa está muito fechada. Eu já convidei, inclusive, os melhores amigos daquela pessoa e fiz o atendimento de todos no consultório. Para a terapia de família, o importante é ter a pessoa e ter quem ela convive, as relações, né? Então, tem essa abertura e isso nos facilita bastante. Nessa família específico, porque o que eu quero mostrar para vocês? A gente atende o indivíduo, por exemplo, a queixa de suicídio, mas eu não posso ficar só no indivíduo, principalmente quando o risco está maior, quando a gravidade do adoecimento está maior, eu preciso cercar aquela pessoa das pessoas de referência. É como se a gente fosse fazer uma rede de suporte para aquela pessoa. Tá? Então, quais foram... é como se fossem... Tem o grupo familiar e tem os subsistemas. Atendia muitas vezes o rapaz sozinho, mas atendi o casal, os pais, atendi ele com o pai, ele com a mãe, a família toda, aí vinha o irmão também. E aí, acaba que vai movimentando todos. Por exemplo, o irmão já estava com 25 anos, ainda na casa dos pais, já formado, mas não conseguia o parto para a vida. O que vocês acham que é o parto para a vida? O que esse moço não conseguia? Ele já estava formado, mas ele não conseguia um trabalho, ele não conseguia se sustentar, ter o dinheiro dele. Era uma família que não pecava pela negligência desse cuidado, mas acabava pecando com a superproteção. Alguém conhece alguma família que peca pela superproteção hoje em dia? Além da minha, que é uma luta? Porque a gente não quer que falte nada. Então, esse rapaz, ele não era o meu paciente, o meu cliente, ele era irmão. Quando eu atendo, já estava atendendo os pais do menino, o rapaz, os pais, a hora que chega a família toda, e eu olho para esse rapaz, eu falei assim, gente, ele está pior que o irmão dele, porque ele estava em sofrimento. Já tinha formado, não conseguia se definir, porque ele não se identificava com a área. E aí foi muito legal poder cuidar dele também e trabalhar esses 2 filhos homens com a relação com o pai. Porque eles não queriam decepcionar o pai, mas eles estavam decepcionando. E a gente fala sobre isso em casa?
São assuntos que ficam velados. E aí a nossa função, enquanto terapeuta, é poder, com muito respeito, trazer aquilo que é difícil falar para a fala. Tá? E foi muito bonito, porque aí esse moço também, de 25, ele também pôde olhar para ele e pensar... eu preciso fazer alguma coisa para eu conseguir nascer dessa família para um movimento de autonomia, de independência. Tá? E a sessão mais bonita, e às vezes eu conto e emociono, que eu sou chorona, eu fiz uma sessão com todos no final, e eu perguntei a cada um: você já teve vontade de morrer? Já. Você já teve vontade de morrer? Perguntei para a mãe. Já. Perguntei para o mais velho: você já quis morrer? Já. E perguntei para o meu paciente: e você, eu já sei, você chegou trazendo isso. Aí eu falei para ele: você viu? Eles também. A gente chora tudo junto, porque é tocante isso. Tá? E aí, como eu também tenho a abordagem da análise transacional, na análise transacional a gente faz um contrato, que é um contrato chamado contrato de vida. E aí eu peguei na mão de cada um. E a frase é assim: eu assumo viver a vida da forma que ela vier, da melhor maneira possível. E eu faço esse contrato olhando nos olhos. Porque o contrato envolvendo a palavra e o olhar, numa relação honesta, de confiança, tem muita força. Eu fiz com cada um da família, e eu fiz, vamos fazer um contrato que a família vai se manter viva. Eles toparam. Eu falei: agora olhem uns para os outros e internamente vai conversando um com o outro. Independente do que acontecer, a gente vai seguir junto e vai se manter vivo. Tá? Foi muito, muito tocante. E aí eu pude liberar a família. Porque na terapia de família, a gente fica um tempo, não é tão longo. Às vezes, quando termina a terapia familiar, aí eu falei para o rapaz, né, que foi quem traz a família: se você precisar, dá um tempo primeiro, porque vocês sabiam que a gente precisa também de ter descansos de terapia? Vocês sabiam que não existe alta de terapia? Mas, às vezes, a gente faz, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes, a gente precisa de um respiro. Assim, deixa eu parar um pouquinho. Porque fazer terapia, gente, envolve muito investimento de energia pessoal. Não é fácil você ir toda semana e se debruçar sobre o seu mundo interno. Então, às vezes, a pessoa faz um tempo e, quando o terapeuta tem essa percepção que a pessoa já está cansada, eu costumo dizer: descansa um pouco. Quando você sentir que você precisa de novo, você volta. Não precisa voltar aqui. Isso eu também costumo dizer, acho importante. Vocês acham que um profissional sozinho dá conta de um processo de alguém? Não, a gente precisa da diversidade. Tá? Então, é importante que eu vá um tempo em um profissional, siga o meu processo, mas que um outro momento eu vá em outro profissional, siga um outro processo. Tá? Às vezes, uma vez eu atendi uma moça, contar os perrengues de terapia também. Pensa um caso difícil. Primeira sessão, ela já chegou no consultório e falou assim: nossa, esse quadro é horrível. Você tem muito mau gosto. Eu: obrigada. Ela era aquele perfil que joga o negativo para afastar as pessoas. Mas numa primeira sessão, a gente leva um choque. E aí eu segui com ela mais ou menos 1 ano. E ela fechou, e foi um processo, tem processo que é muito difícil de abrir. A gente seguiu 1 ano, assim, a duras penas, aí ela falou: eu preciso parar. Eu falei: tudo bem, para.
Aí, mais ou menos 1 ano depois, eu encontro com ela. Aí ela virou para mim e falou assim, olha, Luciana, a terapia não me ajudou muito, mas eu comecei a fazer dança, a dança me transformou. Eu falei, que bom. Na verdade, a terapia auxiliou ela a poder ir para a dança. Mas o terapeuta, se ele estiver ligado ao ego, à vaidade, a ser reconhecido, ele está ferrado, tá? Porque vai ter aquelas pessoas que chegam para fazer assim, né? Se eu não estou me importando, e se eu sei cair, cai, levanta e está tudo bem, tá? E outra coisa que eu também gosto de falar, porque o pensamento sistêmico, ele é sistêmico em tudo. Da mesma forma, né, que eu estou falando, que é importante que a gente tenha mais de um profissional a nos auxiliar, que não é só um. Todas as abordagens são maravilhosas, são importantes. Então, quem aí é da psicologia, levanta a mão. Todas são. E cada uma tem uma tarefa. A psicanálise tem uma tarefa, a análise transacional tem uma tarefa, a terapia junguiana tem uma tarefa. Todas são importantes. E se a gente pode se beneficiar um pouquinho em cada época da nossa vida, né, de cada uma, é maravilhoso. Nós, profissionais, por exemplo, chega uma hora, quando eu estava só na análise transacional, que eu senti assim, eu já não estou dando conta mais de ouvir sobre análise transacional. O meu pote já estava cheio. É quando dá vontade da gente conhecer outra coisa. Gente, o ser humano é movimento, e o ser humano, a gente precisa de novos desafios, novas ideias, novos pensamentos, novos jeitos de ser. A gente não dá conta do mesmo. 5 minutos? Tá. Aqui a gente fala tudo. Não disfarça. E aí, uma fala e uma dica para os profissionais. A gente também precisa de terapias diferentes. Às vezes a gente faz um tempo de terapia na abordagem que a gente atua. Mas é importante, porque olha como que é o nosso funcionamento. A gente aprende a se defender da abordagem que a gente está. A gente fica bom rapidinho, a gente fala a linguagem do terapeuta, e aí a gente não deixa o terapeuta entrar e mexer no nosso próprio processo. Quando a gente vai para um outro terapeuta, a gente não sabe a linguagem dele. Aí o que ele faz? Ele mexe no nosso processo de novo. Então, isso é importante. Mais um minutinho. A família é um sistema como a célula. A célula pode ser completamente fechada? Não. Mas também não pode ser sem fronteira. Tem que ter uma fronteira semi-permeável. Tanto a gente enquanto sistema, como a família também. Então, as famílias precisam também ter boas relações. Trazer os amigos dos filhos para casa. Ai, mas dá trabalho. Viver dá trabalho, gente. Criar filhos dá trabalho. E a gente precisa se debruçar nesse trabalho. Se um dos amigos do seu filho, se o seu filho está dando algum problema, se sinta responsável, seja o filho do outro, seja o seu. E a gente precisa começar a fazer laços. Obrigada, gente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Nós vamos fazer bem dinâmico. A gente leva o microfone até você. Só levantar a mãozinha. Tem uma primeira aqui. Bom dia, eu sou Carmen, eu sou professora no Ensino Fundamental 2. Primeiro, te agradecer, foi muito gostoso de te ouvir. Prazeroso. Quando você falou da pessoa que se isola e que talvez, no fundo, ela... Não é que isola, que não quer chamar a atenção para ela. Eu fiquei pensando num aluno que a mãe disse que tem TOD. Hoje tem T para tudo, né? E a gente não tem tanta formação. E eu fiquei pensando nele porque ele é um desses que tudo ele se opõe.
E aí ontem, ele chateia, ele cansa a gente. Um menino bonito que, enfim. Aí ontem ele falou assim, anteontem, professora, amanhã vai ser meu aniversário. E aí eu falei que eu estava dando um doce para os meninos que faziam um desenho mais bonito, numa avaliação. E aí ele virou assim, amanhã é meu aniversário. Aí cheguei ontem, professor, hoje é meu aniversário. Falei o seguinte, se hoje você ficar de boa, a aula toda você vai ganhar um doce pelo seu aniversário. Se ele tem TOD, eu não ia ficar de boa, né? Mas ele ficou. Ele fez a atividade que ele deveria fazer e ele ficou de boa. E eu estou lembrando, não tinha esquecido. No finalzinho da aula, ele levantou e foi lá, professora, vim pegar meu doce. E aí eu fiquei pensando nesse menino quando você falou, né, se ele faz isso para a gente não aproximar-se dele. Ele foi colocado num reforço em que ele provocou situações que ele acabou sendo tirado, porque ele não quer fazer. E chega na sala de aula, ele também não quer fazer as coisas. E aí, se você puder falar um pouquinho o que você acha. Uma das coisas que eu fiquei com vontade de falar também, porque essa semana inteira eu fiquei aqui. A gente fica pensando, né? Não só as crianças, mas sobretudo as crianças, nós também, nós estamos vivendo uma vida muito estranha. Nós estamos perdendo contato uns com os outros e nós estamos perdendo contato com tudo que é mais natural, inclusive a própria natureza. Eu tenho uma grande amiga lá em Ribeirão, que ela é professora do ensino fundamental. No pós-pandemia, você sabe o que ela fez? Ela estava dando aula, eu não lembro se era para o 2º ou 3º ano. Lá na escola tinha um jardim, esses jardins pequenos, não era grande não, escola pública. Ela colocava os meninos todos os dias deitados na grama para tomar sol, 5 minutos. Andavam na escola, um atrás do outro, aquela, né, sem fazer muito barulho, porque as outras salas estavam em aula. Ela tinha uma diretora que topava. E isso foi curando as crianças do isolamento. Ela punha as crianças, às vezes, deitadas no chão da sala de aula, contato. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. As crianças que começam a apresentar sintoma, um dos recursos de cura é a gente caminhando para o mais natural. Por exemplo, gente, eu tenho muitas crianças que já me falaram assim, Luciana, eu não aguento ficar sentada a manhã inteira sem poder sair, sem poder levantar, sem poder conversar, só 20 minutos do intervalo é pouco. Então, algo que eu me sinto muito tomada, tanto que eu faço muito trabalho com equipes de professores, nós todos precisamos rever o processo de educação. Nós precisamos modificar a escola, respeitando, validando o que existe, sim, mas trazer a inovação. As crianças... Gente, quem de nós aguentaria a manhã inteira sentado numa cadeira dura de escola? Tá? Então, e uma coisa que eu te diria, uma vez um professor me falou assim, eu sempre dou um abraço nos alunos que tiram 10 na minha matéria. Como vocês acham que eu me senti quando eu ouvi isso? Eu que incluo, porque eu sou sistêmica. Aí eu perguntei para ele assim, e por que você também não dá um abraço nos que estão muito ruins e fala para eles, vão melhorar, eu estou com você. A gente ainda tem uma educação que é muito baseada em condicionamento, em se você for bom, eu faço isso. Punição. Nós estamos precisando rever. Outro dia também chegou uma paciente para mim e falou assim, olha, eu saí da terapia tal porque eu não quero apanhar mais. Vocês sabiam que em terapia a gente apanha? Sabia? E tem profissionais que são mais ok. Às vezes a gente precisa, né, de uma terapia que apanha, sim, mas não o tempo todo.
A gente precisa de recursos variados. Então, não tenha medo de inovar. Inove. Eu sou super inquieta. Cada vez que alguém chega na minha sala, a pessoa fala assim, nossa, você pôs o sofá para cá? Aí, às vezes, 2, 3 semanas, nossa, o sofá foi para lá. Eu falo, gente, para eu aguentar isso aqui, eu tenho que mudar a sala. A Ana me deu a blusa ontem. O que eu já fiz? Customizei, eu não aguento, gente. A mesmice. Quando eu vou para um lugar, cada vez eu faço um caminho, seja a pé ou de carro. Então, inove, não tenha medo. É claro que é importante os diagnósticos, mas deixa o diagnóstico e fica conectada com ele. O que ele precisa de mim? O que ele traz como sintoma tem a ver com todas as crianças dessa turma. Qual a dor dessa família? Você só joga a pergunta e pode ficar tranquila que as respostas vão chegar. Peraí, só um minutinho que ela vai fazer aqui, aí depois eu levo aí, tá? Bom dia. Eu também sou... Oi? Eu também sou professora do Ensino Fundamental 2. Eu queria saber se você tem alguma estratégia, alguma técnica para aconselhar os professores nos momentos em sala de aula que a gente fica... O coração começa a acelerar, o pensamento fica desorganizado. Tem algumas situações em sala de aula que são muito difíceis. O que a gente pode fazer para nos organizarmos interiormente nesses momentos? Depois você vem falar comigo, porque eu tenho um projeto que é Cuidando do Educador. No sistema escola, quem precisa estar bem primeiro? Quem precisa estar bem primeiro? Gente, essa semana eu perguntei para minha filha, o que seria para você a escola dos sonhos? Uma escola que você teria o maior prazer de ir todo dia, não faltaria nem a pau. Ela falou assim, mamãe, eu não gosto de chegar tão cedo. Acordar às 6 da manhã é duro, né? Quando a gente tem 12, 13. A gente também. Mamãe, eu gostaria que começasse primeiro com algumas atividades de corpo. Professor tem uma doraiada, não tem? Às vezes eu pergunto para os professores, eu trabalho muito com equipe, né? Quem aqui está fazendo alguma atividade física? Você está? Joia. Exatamente. A gente precisa cuidar desse corpo, mas, por exemplo, uma das coisas boas é ter algum trabalho na escola que vocês tenham um momento de escuta, de serem ouvidos, que vocês tenham momentos de poder colocar as dificuldades que cada um está tendo em sala de aula, que vocês sejam trabalhados em todas as dimensões, no corpo, no emocional, tá? Nas relações. Nesse trabalho de escola, uma das coisas que eu ouço é a dificuldade de muitos professores, adivinha com o quê? Com a sala de professores. Porque, às vezes, a equipe também está pegando fogo, não é? Tem rádio peão, não tem? A gente precisa se organizar. Tá? E as estratégias nascem naturalmente dentro de cada problema que se mostra. Se você quiser que eu seja mais específica, você me conta algo específico para a gente pensar em estratégia. Deu aí? Respondeu? Só complementando aqui, eu acho que as crianças, as situações, mobilizam também os nossos sentimentos, né? E talvez um mecanismo interessante é a gente se conectar com aquilo que a gente sente nessa situação, por exemplo, que você citou, né? Porque talvez aí também a gente vai conseguir fazer uma trajetória, né? Dentro de nós, e aí eu consigo ter empatia com o outro, também entender as necessidades do outro. Então, identificando os nossos sentimentos, as nossas necessidades, o que mobilizou na gente enquanto professor, profissional, pais, né? A gente pode também ter mais clareza sobre os sentimentos daquela criança naquele momento e as necessidades que ela tem e como que eu posso, de alguma maneira, contribuir, né? Então, é um caminho muito árduo e numa sala de aula que tem muitas crianças, né?
Então, a gente valoriza muito esse trabalho do professor. Luciana, bom dia pessoal. Meu nome é Ana, eu sou estudante de letras francesa aqui na UFO e eu fico muito feliz quando eu venho ao encontro, que eu consigo entender exatamente pessoas que pensam paralelamente igual a mim, né, ou que tragam essa reflexão. E eu sempre tive sonho de ser professora. Porque eu vou concluir meu curso e vou ser professora. E essa semana eu ainda falava na aula de psicologia da educação infantil sobre essa situação, o pouco valor que as pessoas tenham dado a essas crianças, né? Eu falei que eu já tenho essa visão mais psicológica de tentar entender as crianças, né? O porquê de tão calada, o porquê porque até nós que somos adultos passamos por isso, né? De estar numa sala de aula, tem dia que a gente não está bem, tem dia, e professores percebem isso. Há alguns professores que estão conectados a gente, que sabem que eu sou uma aluna presente, que eu sou participativa. Então, eu já falo, se algum dia, em uma aula de vocês, eu não estiver bem, eu quero que vocês percebam isso também, para eu estar atenta, né? E muito bom, quero depois ter um momento com você, eu vou pegar seu contato com a Priscila aqui, e eu vou apresentar um trabalho, e já me veio ideias grandes aqui de poder falar, porque meu tema é sobre depressão infantil. E eu quero também traduzi-lo, né, em francês para outras pessoas ter a oportunidade, né, de outras linguagens, temas francófonos, poder entender o que o nosso país ou fora do nosso país traz hoje. Uma das maiores doenças que para mim hoje é a depressão. Tem pessoas novas que estão passando por momentos e coisas assim. Às vezes a gente vê que são 5 minutos de conversa que ela consegue entender e abrir e ver que existem pessoas com problemas maiores que o dela, né? Que bom, depois assim, vamos conversar, né? Temos muito a trocar. Como você falou aí do francês, eu sou apaixonada pela França e morei lá 3 anos. E tudo que eu pude conhecer lá ao longo desses 3 anos eu conheci. E tinha uma autora, porque na época de estágio, os principais autores foram autores psicanalistas. A Françoise Dolto, não sei se você já leu sobre ela. A Françoise Dolto é uma referência na França e ela foi uma revolucionária. Sabe o que ela fez? A psicanálise, pensa, gente, psicanálise super fechado, consultório. Ela foi, na época dela, para o rádio. E ela fazia atendimento das pessoas que ligavam no rádio. E ela levou a psicanálise para a França inteira. Ela criou algo muito genial, a Maison Verte, Casa Verde, se fosse a tradução literal. Você sabe como que funciona? Eu fui lá conhecer. Assim, eles têm um trabalho preventivo. Eles têm as casas lá na cidade de Paris e são 3 profissionais. As crianças lá saem às 4 da escola. E os profissionais ficam lá. É uma casa equipada para o brincar. E os 3 profissionais trabalham juntos. Então, por exemplo, a mãe ou a avó que foi buscar a criança na escola, dá uma passadinha lá. E aí a criança está brincando, a mãe, a avó, a cuidadora, né, a babá, tem a oportunidade de conversar um pouco com o profissional sobre o que a própria pessoa está passando, sobre o que ela está passando como mãe, sobre o que a criança está passando. E os profissionais também podem ver a interação mãe-criança, mãe-avó, ou mãe com a pessoa que cuida, e intervir. Pequenas intervenções. E quando eu fui conhecer, eles estavam fazendo um trabalho aberto para apresentar. Se tiver a oportunidade, leia sobre isso. É algo que eu também já tive muita vontade de, em algum momento, a gente ter aqui no Brasil. Eu já vi algumas iniciativas no Rio. Tá? Obrigado, Beto.
Olá, bom dia. Eu sou o Geraldo, esse aqui é o Heitor, meu filho. A gente, nessa trajetória junto aqui, uma das coisas que me chamou a atenção na sua fala da família, né, da criação de um ritual, das 9 horas da noite, vamos desligar o celular, né? E todo mundo que a gente encontra no trabalho, no nosso dia a dia, né, no dia a dia dos pais, regra geral como é que tá a vida? Não, estou na correria. É assustador a gente ouvir isso, né? Onde vai todo mundo, né? Parece Forrest Gump naquele filme que ele corre 4 anos, né? O que você pode dizer para nós, né, desses rituais de casa? Eu venho da época da gente almoçar, jantar e tal, tá sempre em casa, esperar o pai chegar e tal. Como é que esses rituais, como é que a gente pode se organizar, né? Nós pais que precisamos dessa terapia. Tem uma coisa que eu falo não só quando eu atendo criança, adolescente, mas adultos também. Lugar de refeição não é lugar de celular. Restaurante não é lugar de celular. Como que você vai jantar, almoçar, tomar um café, ou com um amigo ou com a família, e que você leva o aparelhinho na mesa? Às vezes o povo já está agradecendo se a pessoa faz assim. Gente, não é lugar. Quer levar o celular? O celular é maravilhoso. Mas quer levar na hora da interação com o outro, o celular na bolsa, de preferência no silencioso. Tá? Você imagina, um casal custa ter um tempo, vai jantar, cada um fica lá. Peraí, deixa eu falar com a minha amiga. É de trabalho. E não olha. A atenção está dividida. Não olha. Tá? Com criança, aí depende da idade. Você sabe o que eu já dei de dica? A planta onde a gente vai, todo mundo pôr os aparelhinhos plantados lá. Pega uma planta no meio da sala, põe lá. É só a gente fazer um teste. Imagina que eu e a Nívia esteja aqui conversando e que está aqui o aparelhinho. Aí, por exemplo, eu estou mal. Vocês sabem que terapeuta passa perrengue, fica mal, deprime? Vocês sabem disso? Processo de ansiedade? Ou é novo? Passa. Aí eu estou conversando, Nívia é minha amiga. Aí a hora que eu estou no ponto auge, que eu vou falar, eu estou deprimida, por exemplo. Aí ela olha, como que vocês acham que eu sinto? Aí eu paro. É isso que é importante. A emoção, ela é movimento, mas qualquer sinal, a gente traz ela de volta. Vocês já perceberam, por exemplo, às vezes a gente tem uma emoção do choro. Vem o choro, qualquer um que encosta, você bloqueia a emoção. Então, o celular nos impede de contatos mais profundos. Uma coisa é eu estar numa escuta inteira, sem nenhuma distração, eu olhando no olho, eu ouvindo a minha filha, ouvindo uma amiga inteira, gente. E a gente precisa fazer isso em casa, não só com os filhos, mas em casal também. Uma escuta inteira. Hoje de manhã eu acordei pensando nisso. Como que a gente pode ter momentos de escuta genuína inteira? Porque, às vezes, eu mesma vejo, às vezes em casa, minha filha está falando comigo e eu estou respondendo às pessoas, marcando horário. Só que, como isso é pauta lá em casa, ela já me sinaliza, mamãe, eu preciso que você converse comigo. Aí eu já sei, eu até dou aquele sustinho, desliga, vai para longe do celular e olha, pode falar. Aí eu espero, ela é faladeira. Não sei, você é falador? Não, você fala rapidinho, né? Percebi. Ela não, aí eu tenho que sentar, porque demora, aí ela conta e fala. Filho de psicólogo, né? Aí fala o que está sentindo. Fala o que sonhou, porque ela vê eu e as amigas falando dos sonhos, né? As interpretações, o que está acontecendo. Sem celular. Gente, inventa a planta, às vezes uma que tem umas pedrinhas assim, todo mundo planta o celular lá, deixa o celular plantado lá. Tá? Ou o esconderijo do celular, numa caixa. Às vezes no consultório a gente faz isso, quando é trabalho de grupo. Pega uma caixa, vai passando, todo mundo põe o celular aqui. E guarda, põe no esconderijo.
É incrível. Uma vez eu participei de um seminário, era uma professora alemã, e os alemães acham a gente eles acham a gente barulhento, às vezes eles não entendem nada, tem tradutores que falam, vocês são barulhento demais. Já ouvi isso de vários professores, né? Ela falava, eu não quero nem no silencioso, todos os aparelhos desligados. A entrega é outra. Tá? Vocês veem que eu sou inquieta, né? Já tive que levantar de novo. Oi, bom dia. Eu queria te perguntar, porque assim, eu tenho quase 20 anos, então a minha infância foi sem muita tecnologia. Só que hoje em dia eu tenho primas pequenas que eu vejo que muitas vezes elas tipo, pedem pelo celular de uma forma absurda, só que elas são meio que crianças de pandemia, nasceram em 2019, então esse começo foi basicamente dentro de casa e tinha TV, o iPad, né, o celular dos pais. Só que eu também vejo que a necessidade da minha prima querer tanto o celular e ver tanto coisa no celular é porque os pais de primeira davam porque eles não conseguiam dar atenção no momento. Então eu queria saber, assim, qual outra coisa, tipo, depois que os filhos já ficaram acostumados com a tecnologia, porque, querendo ou não, os pais não tinham como dar atenção no momento, ou tinham que trabalhar no home office, então ficava tudo mais complicado e as escolas fechadas. Como fazer para conseguir abandonar isso da tecnologia, sendo que as crianças praticamente já criaram uma dependência? Eu vou te falar sobre isso também de um outro lugar. Todos nós temos viciações. Por exemplo, quando eu percebi que leite estava me fazendo mal e eu fui tirar o leite, eu fiquei 2 semanas em crise de abstinência. Difícil tirar uma coisa que você já está muito dependente, que você está acostumado. Mas a gente aceita bem alguma troca. Eu fiz a troca pelo café, mas eu não posso muito, então só de manhã, um pouquinho de manhã, pelo chá. E aí eu fui me adaptando. A adaptação, quando a gente quer retirar algo, é claro que tem um custo. Para a criança não vai ser diferente. Por exemplo, para a criança, a gente sabe que a gente está numa era de tecnologia, ok? Não é brigar com isso. Mas qual a dosagem? Até 6 anos, a dosagem de tecnologia tem que ser mínima, mínima, mínima. Eu não vou falar 0, porque hoje em dia é impossível zerar, não é? Mas mínima. Uma das coisas, sabe que eu oriento os pais, quando eu estou com uma criança em terapia, eu falo assim, sabe aquela... Não tem uma loja ali do lado da Americana, de R$1,99 ainda, que chama? Rei do Real. Eu falo assim, aí é tarefa, o pessoal me pega sempre falando, que eu estou falando muito sério, é sério, né? Mas eu falo assim, você vai lá no Rei do Real, pega uns R$50, se você puder, e você vai falar para a sua criança assim, olha, nós vamos montar uma caixa de atividade para nós. Você pode escolher até X valor, o que você quiser, massinha, papéis coloridos, o que você quiser. E uma vez por dia, 30 minutos, aí eu faço receita. 30 minutos, ou com a mãe, ou com o pai, ou com os dois, se for possível algum dia. O celular lá na planta, aí abre a caixa de atividades. E você não vai só olhar a criança brincar, você vai brincar com ela. Desenhar, recortar, pintar. A criança, quando um adulto, a mãe principalmente, o pai, um adulto de referência, né, topa brincar, as crianças amam. Não há tecnologia que vença a um contato realmente presente do papai e da mamãe. Da prima também. Você vai falar assim, não, larga esse celular, vão brincar. Quem aqui brincou de casinha na infância? Gente, vão resgatar o brincar de casinha, tão gostoso. De fogueirinha, com, né, proteção. Fazer comidinha. Tá? Quer fazer a criança, por exemplo, se abrir para novas verduras? A verdura da cozinhadinha, todo mundo quer comer. Desde que a criança participou daquela ação.
Para fechar aqui a mesa, né? Agradecer muito essa oportunidade, esse espaço, né? Que houve um planejamento grande, o Rodolfo aqui fez tantas contribuições aí para que isso pudesse acontecer. Então, agradecer o convite, a presença da Luciana, a presença de todos. E é uma temática que eu fico muito agradecida de ter sido também conduzida para a infância e para a adolescência, porque às vezes a gente tem a expectativa de que isso não acontece, né? Mas existem algumas estatísticas nos Estados Unidos em que de 10 a 24 anos de idade seria a segunda causa de morte, o suicídio. Então, não é algo assim desprezível, né? A depressão também na infância muitas vezes não é identificada. E para a gente ter alguns sinais de alerta, principalmente quando há uma mudança de comportamento, uma irritabilidade, né? Uma dificuldade de lidar com frustrações. Então, que a gente possa ter essa escuta, como a Luciana coloca, esse olhar atento, né? E logo que o Rodolfo me fez o convite, eu tive a oportunidade de atender uma criança que chamou muito a atenção. Frequentemente a gente tem algumas queixas, né? Mas essa criança ela veio ao pronto-socorro e não era a primeira vez que ela compareceu ao pronto-socorro. Uma criança de 11 anos de idade. Já estava também em acompanhamento no CAPS infantil e ela já tinha ido no meu ambulatório também, que é um ambulatório na UFO destinado às crianças que apresentam alguma queixa, alguma limitação no aprendizado escolar, dentro da neurologia pediátrica. No nosso ambulatório, a gente não percebeu nada assim que justificasse a dificuldade de aprendizado, não havia, né, algo assim orgânico que nos chamasse a atenção. Ela já estava em acompanhamento com a psiquiatria, já havia tido um evento assim de tentativa de suicídio e ela comparece novamente no pronto-socorro. E aí eu fui conversar com a criança, chamaram para avaliação neuropediátrica e o que a criança me conta? Que em casa ela estava aguardando o irmão terminar de ver o programa de televisão dele e após terminar o programa dele seria o dela. Mas, a hora que terminou o dele, ele não quis ceder e quis continuar dominando ali o que ele gostaria de assistir. E ela ficou muito frustrada, foi para a cozinha, pegou uma faca e ameaçou matar ela, a avó que estava na casa, né, o irmão, e se matar. E aí, nesse cenário, né, ali de muita confusão, acaba conseguindo, né, desarmar essa criança e levá-la para o pronto-socorro. E aí, conversando com a criança, olhando no fundo dos olhos, eu percebi que tinha alguma coisa a mais, né? E me parecia uma criança com um discurso muito coerente, uma criança que mostrava uma docilidade. E aí me lembrei de uma história, já que aquilo tinha acontecido naquele cenário, né, da disputa com o irmão. Então, querer prevalecer uma coisa, uma ideia de um ou de outro, e de ambos terem essa dificuldade de ceder. Então, ouvi ela um pouco, mas ela deixando assim... Naquele momento, ela estava tranquila, mas a gente percebendo que ela tinha essa dificuldade grande de ceder, né, e de lidar com frustrações, eu contei uma historinha para ela. Como desde os 15 anos eu trabalho com a infância, né, e nessa questão de trabalhar valores humanos, moral cristã, lembrei dessa historinha de dois irmãos. Dois irmãos que moravam na rua, só tinham um ao outro, e eles estavam com muita fome. E aí eles chegam numa casa, batem numa porta, e a senhora dá uma caixinha de leite. E aí eles sentam na calçada, e o mais velho abre a caixinha, coloca na boca e depois dá para o irmão tomar o gole dele. Eles ficaram alternando. Primeiro eu, depois você. Eu, você. E foram alternando os golinhos. Só que o mais velho, ele não tomava o leite. Ele colocava a caixinha na boca, mas ele não absorvia, né? Não tomava leite nenhum. E deixava o irmão mais novo tomar. E assim até terminar aquela caixinha de leite. E aí eles se levantam e o mais velho fica tão feliz. E ele sai cantarolando, segurando na mãozinha do irmão, contente por ver o irmãozinho feliz, porque agora estava sem fome, né?
E aí, quando eu conto essa história, eu vejo que ela conecta comigo, olha nos olhos, e eu pergunto: o que você entendeu dessa história? Você gostou dessa história? Ela balança a cabeça que sim. O que você entendeu dessa história? E ela então fala: eu entendi que no final da história todos ficaram alimentados. Eu, como assim? O mais velho ficou alimentado da alegria. A alegria dele ver o irmão dele feliz. E o mais novo ficou alimentado do leite. Então, assim, teve uma resposta, né, bem coerente, entendeu? E a partir de então ela ficou internada, e a partir de então ela foi conseguindo se abrir com a equipe. E aí a gente foi entender a história dessa criança. A mãe iria se mudar para Uberlândia, isso há 4 anos antes, a mãe iria se mudar para Uberlândia, deixou a criança e o irmão com a avó, veio para a cidade e ali ela tentou, né, se organizar, a casa, o emprego. E enquanto ela estava em Uberlândia se organizando, ela deixou por conta de um primo auxiliar nas tarefas de escola. E aí essa criança sofreu um abuso. E acaba que ela ficou com tudo isso gravado, né? Assim, não contou para ninguém. E aí a relação dela com a escola não era boa. Essa dificuldade, essa irritabilidade que ela tinha, essa dificuldade de frustração muito grande. E a partir desse momento a gente pôde entender, né? Então a gente conta essa história para a gente saber que a questão da depressão, a questão do suicídio, né, na infância, a gente tem que ter essa escuta, esse lugar de diálogo, essa observação, mudanças de comportamento, porque aí a partir de então a mãe fala: nossa, realmente, ela estava no início ali da alfabetização, mas a partir de então a mãe fala, realmente ela começou a ter um comportamento mais irritado, mais nervosa, né? Muita dificuldade de lidar com essa menina em casa, não tinha uma relação tão boa mais com o estudo, né? Mas a mãe não tinha essa comparação com o estudo porque ela estava no início do processo de alfabetização e a irritabilidade ficou assim pensando que teria sido relacionada a essa adaptação à mudança para Uberlândia, né? Porque aí a mãe volta para a cidade, busca os filhos, traz o filho, né? A avó das crianças para morar em Uberlândia. Então parecia que era por essa adaptação à cidade e ficou essa história escondida, né? Então assim eu conto isso para a gente nos sensibilizarmos, né? De alguma maneira, quando a gente estiver de frente da pessoa, ter alguma porta de entrada, né? Trabalhar esses sentimentos, olhar nos olhos. E realmente eu percebia que havia uma docilidade ali grande, apesar de tudo que tinha acontecido, ela conversava com tranquilidade, ela se conectava com a gente, ela tinha essa docilidade, né? Essa historinha que eu contei ajudou bastante ela a ter essa conexão. E a partir de então a gente pôde tem conseguido fazer esse trabalho junto. Então, observar as crianças, ouvir as crianças, né? Conectar com seus sentimentos, aquilo que às vezes aparentemente a gente acha que é uma rebeldia, né? É um TOD, um transtorno, aí a gente coloca vários nomes. Lembrar que existem fatores genéticos, sim, relacionados à depressão, né? Mas também existem os fatores ambientais que a gente precisa ficar muito atento e aí trazer essa escuta. Então, eu queria compartilhar com vocês, né, essa situação e que a gente possa formar laços, né, que a gente possa criar espaços para que a gente possa compartilhar e crescer juntos. Muito obrigada, viu, Luciana? E desejamos aproveitando esse espaço. Obrigada.